agro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Raízes S.A., esse programa que carrega a bandeira agro dentro dos estúdios Flow, na vertical do Flow S.A., que fala sobre negócios, empreendedorismo, inovação, tecnologia. E se o tema é esse, o setor que representa 1/3 do PIB, 20% da força de trabalho formal e 25% da arrecadação tributária, jamais poderia ficar de fora, que é o agronegócio. Mas muito mais do que negócio, dinheiro e tudo mais que vem junto, estamos falando das histórias, das pessoas, da vida no campo, da sua família que mora lá no interior, da fazenda que você gosta de visitar. Pois é, todo mundo no Brasil tem um pezinho lá na roça, todo mundo tem raízes no agro. E hoje estamos aqui para falar de um tema o qual eu vou tratar naturalmente, porque está dentro da minha zona de conforto. Falo isso sem fazer muita força e aproveito para aprender um pouquinho mais, sempre que tem essa possibilidade, porque estou trazendo aqui um cara que, para mim, é uma referência na produção de conteúdo nesse sentido. É um cara que faz um trabalho muito bem feito e por isso que eu fiz questão de chamá-lo aqui. Veio lá de Rondônia, né? Pegou aí uma canoa, um cipó, um ônibus, um avião, 2 horas montado num burro até chegar aqui. Não foi fácil, né? Mas ele que é zootecnista, ele é consultor e é o fundador da EPL, a Escola da Pecuária Lucrativa. Isso mesmo. Meu amigo Neto Prado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Muito obrigado pela referência que você traz. Só teve um errinho aí que foi nas costas de um búfalo, né? Não foi porque lá tem muito búfalo. Não, lá falei burro, nas costas de um burro. Mas é verdade, nós percorremos muita coisa aqui para poder chegar e venho com o maior prazer do mundo, porque é um convite que eu fico honrado de receber para poder falar aí para tanta gente sobre o que a gente gosta muito, né? Você mesmo estava falando, tá na zona de conforto aqui, é perigoso até falar demais. O meu desafio aqui é a gente falar tudo que precisa ser falado dentro do tempo que a gente propõe. Porque se deixar, tentar. vai dar 10 horas de papo aqui, porque o que você tem para passar e que eu quero aprender um pouco mais e gosto que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, muitas vezes até pela primeira vez um conteúdo desse, é que isso na verdade, deveria ser um curso, né? Não dá para colocar dentro de um período tão curto, mas esse assunto que a gente sempre está trazendo para a prática, para o dia a dia, a minha experiência com a pecuária, ela começa primeiro com a prática e depois vem o estudo. Eu comecei primeiro, né? Ó, aqui o boi é isso, trabalha, fazenda, mas eu preciso estudar. Eu não sou zootecnista, não sou agrônomo, não sou veterinário, assim como a maioria esmagadora dos produtores rurais do Brasil, né? Não são técnicos na área, né? São a história da família. E muitos produtores de conteúdo do agro também não são da área, né? Sim, e mas que são pessoas são relevantes. E são pessoas que vivem aquilo dali, né? Exatamente. Então, eu comecei vivendo o negócio e falei, eu preciso aprender. E na época, né, ali em 2014, não tinha tanta gente, na verdade não tinha ninguém ensinando sobre isso de forma tão direta, de uma forma tão objetiva como você faz, como várias outras pessoas fazem. Né? Temos muitos amigos aí em comum que disseminam conteúdo e fazem esse trabalho. Né? Então tem a produção de conteúdo, tem a consultoria e tudo mais. Mas assim, o querer aprender, se propor a aprender esse tema é a iniciativa, é a ideia, é a intenção de você querer melhorar, de querer ter um resultado baseado na experiência e na ciência, baseado em informação, baseado em número, baseado em coisas que você se dedicou a estudar, a aprender e, junto com a prática, trouxe você até aqui, né? Então a gente vai falar aqui hoje sobre pecuária de corte, né? Como é que faz para ganhar dinheiro, mas, né? Como é que a gente faz a pecuária lucrativa, mas do jeito que você faz, né? Que esse é o ponto que a gente vai trazer aqui hoje. Antes disso, eu sempre gosto de contar um pouco aqui, que você conte um pouco sobre quem você é e o que você faz. Então, a minha forma de perguntar isso é, cara, quando você chega num lugar que ninguém te conhece, não é uma feira agropecuária, não é um evento do meio, e senta do seu lado e o cara fala, o que é que você faz? Aí você fala o que para ele? Como é que você explica isso daí? Rapaz, tá muito na moda ouvir falar, eu ajudo os produtores rurais, né? Eu acho que uma cacetada de gente já deve falar isso, né? Mas basicamente não está muito longe disso, mas o meu foco exagerado está no básico bem feito. E às vezes eu falo exagerado por quê?
Porque realmente tem que tirar do produtor alguns vícios que ele adquire na internet, num canal de televisão, às vezes do vizinho. Então, o que, que eu faço? Conscientizo o produtor rural para depois ele ter uma pecuária mais lucrativa. Do que ele tem disponível. Então, sim, eu ajudo os produtores rurais a ser mais lucrativo na propriedade deles. Para ter isso, vem toda a minha base. Eu sou zootecnista, eu venho de Uberaba, Minas Gerais, eu sou nascido em Araxá, ali do lado, mas fui criado até meu casamento, mais ou menos ali, eu fui criado em Uberaba. Lá eu estudei na FASU, faculdade bem tradicional aí para agronomia e zootecnia. Inclusive, você conhece a Denise, a grande amiga minha, formou comigo, a Denise. Lá eu fui professor na graduação e na pós-graduação. Sempre fui apaixonado por, desde a época de faculdade, apresentar trabalho e fazer feira de ciência, e depois virei professor. Porém, a gente percebe o tanto que o professor é desvalorizado nesse ramo. E tive contato com o digital primeiro enquanto eu lecionava lá, né? Que foi através daquele CPT. Né? CPT, eu tenho um curso de CPT lá dentro que dá até ridículo de ver ele, que eu sou só mão e pescoço só, né? Você fez o curso do CPT? Eu fiz um curso pro CPT. Sim. Eu tenho um curso lá dentro, mas eu era novinho. É até esquisito de ver. Eu fiz um curso do CPT presencial em Viçosa. Aí, ó. E CPT hoje tem de tudo, né? Não sei se você teve experiência com a turma lá que tem, né, a fazendinha deles lá. Não, eu recebi os produtores lá na FASU, nós gravamos na FASU e no confinamento ali em Barretos, aquele confinamento grande. CMA, Monte Alegre? O Monte Alegre, lá mesmo. E aí, então, essa é a primeira fase ali da minha vida. E eu já era consultor, atendia o Brasil todo. Lá naquela época eu atendia muito mais o Brasil todo presencialmente. E aí, em 2016, eu me mudei para Rondônia, a convite de uma indústria de nutrição animal, para assumir o departamento técnico deles. Até então, eles tinham uma ideia de departamento técnico, mas não tinham uma equipe. Eu fui para lá para formar essa equipe, que a indústria Big Sal, nutrição animal, ela é regional. Hoje ela entrou para dentro do grupo Trau Nutrition, né, que inclui a Belma também. É uma empresa grande, uma empresa que vem crescendo cada vez mais. E eu fiquei com eles até o ano de 2019, lá dentro, formando equipes, formando técnicos, e trazia gente de tudo quanto era gosto para atender a região. Então, eu atendia norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Bolívia. Ficava mais focado ali presencialmente, mas andava igual notícia ruim. Tava o tempo todo andando, tinha semana aí que andava 4, 5 mil quilômetros dentro da semana. Era muita distância que a gente percorria. Você saía de Rondônia? Saía de Rondônia e ia para a ponta do Acre, ia lá para perto de Cruzeiro do Sul. Que assim, a distância que você vai de Rondônia até Rio Branco já é longe pra caramba. De Rio Branco para lá ainda é mais longe ainda. Então andava muito para aqueles lados de lá. E atendi muito, e depois de 2019 para frente, eu mudei o meu regime com eles e passei a ser um consultor deles. Porém, eu abri novamente a minha consultoria para voltar da consultoria em propriedades rurais, outras indústrias fora da área de atuação deles, e comecei a brincar com o digital. Foi onde eu montei o canal do YouTube, foi lá em 2019. Depois eu montei o canal do Instagram. E aí a gente foi crescendo só com o intuito de criação de conteúdo. Criação de conteúdo. A primeira pessoa que trouxe, eu até citei a nossa amiga em comum, a Denise, ela foi a primeira pessoa que trouxe a ideia de que eu poderia dar um passo dentro do digital. Né? E aí eu fui, trabalhei um tempo com ela, trabalhei um tempo com várias pessoas, até chegar hoje, que nós, Caio, tá o quê? 3 anos aí, que nós trabalhamos junto há 3 anos, que foi onde eu criei a Escola de Pecuária Lucrativo. Nós vamos conversar bastante sobre ela. Então, essas são as 3 etapas. Hoje, eu pego toda essa experiência que eu adquiri com o tempo e converto em escola, que eu sou apaixonado, porém, em um local onde os profissionais são mais valorizados. Né? O professor hoje, a cultura brasileira desvaloriza muito o professor, né? Agora, se você me permite dar um adendo nessa história, que eu acho que ela é a raiz de tudo, né? Já que estamos falando de raízes, eu vim de uma família de nutricionistas de animais. O meu pai foi uma das maiores referências fora do digital em nutrição de bovinos, no Brasil todo. Aonde você anda é o filho do professor Gilmar, é o filho do professor Gilmar. Então, eu cresci, diferente de muitas pessoas que contam a história, cresceram no campo. Não, eu cresci vendo meu pai atendendo o campo. Então, a realidade de vida minha, desde criança, é consultoria. E eu, quando era moleque, andava com ele nas consultorias, ia nos lugares, viajava junto com ele. Então, a gente já tem essa vivência, eu não via outro caminho para mim.
Tanto que meu irmão é consultor, minha irmã é consultora, eu consultor, todo mundo na mesma área, zootecnia, veterinária, Todo tudo mundo junto. dentro aí de mexer com boi, de fazer o boi comer e ganhar dinheiro. Fazer o boi comer e fazer o dono ganhar dinheiro, é isso aí. E nesse contexto, né, você falou uma coisa muito importante do exemplo, né, que você teve do seu pai e da sua raiz no tema, e que você buscou sempre informação, foi estudar e formar, mas que muito rápido você já converteu a passar para frente isso, né? Então, você falou, eu já comecei na formação, já virei professor, né? Então, você estava na faculdade, você já estava dando aula. Acredito que já estava fazendo as monitorias. Não a aula, assim. mas a consultoria. Já dava muita monitoria. É um ambiente confortável, mas eu fiz uma coisa na minha carreira que para mim foi uma cagada muito grande. E que eu me arrependi por um tempo e hoje eu não me arrependo mais. Que foi dar consultoria logo depois de formar. Boa. Por quê? Porque eu cresci no ambiente de consultoria. Pensei, eu vou ser consultor e pronto. O que eu tomei de pancada na cabeça nos primeiros clientes... Por quê? Falta de experiência. Consultor tem que ser uma pessoa experiente. Primeira coisa que você tem que ter para dar consultoria é experiência. E eu não tinha experiência prática, eu tinha muita experiência de ver os outros fazendo. Conhecimento técnico, acompanhar consultores, que eu não acompanhava só meu pai. Eu acompanhava uma rede grande de consultores que a gente tinha, tanto na FASU quanto nas indústrias que a gente atendia. Desde a faculdade eu já trabalhava com consultoria, na parte de controle de qualidade dentro das indústrias. Mas quando eu resolvi botar a cara a tapa na primeira vez, eu tinha 21 anos. Você sabe como é que é produtor olhar para a cara de moleque entrar na fazenda e querer ensinar alguma coisa. Que esse menino vai falar para mim aqui, né? Então, tomei porrada há muito tempo. Mas me amadureceu muito rápido. Mas aprendeu bastante com essa, né? E rápido. Nada mais educativo do que tomar umas invertidas, né? Foi importante para a carreira. Muito bem, e aí nessa você começou eu falo assim que essa coisa do você se preocupar em preparar as outras pessoas, se realizar preparando as outras pessoas, isso é um talento, isso é um dom. Que tem muita gente que é muito bom, é muito inteligente, tem muito conhecimento, mas ou não sabe como fazer, isso você pode aprender, mas tem gente que não gosta de fazer isso porque tá dentro, não é o talento dele, cada um no seu quadrado, né? Então você tem esse talento, você tem esse dom dentro de você e por isso que você leva e passa esse conteúdo adiante, que você vê que foi uma coisa natural que desde o começo você sempre quis ir por esse lado. E achou os seus meios para fazer isso, né? Que você falou essa coisa do professor. Eu também tenho essa noção, assim, que a pessoa fala assim, o professor não é valorizado, né? Então, assim, não é porque o professor numa escola ou numa faculdade, que é o cara contratado. Então, o modelo do business do professor dando aula, ele é difícil, né? De sobreviver daquele jeito. Exato. Mas passando conhecimento, ensinando o que você sabe, não precisa ser necessariamente naquele formato. Exato. Pode ser uma combinação de coisas, né? Como tem gente aí que dá aula na faculdade, faz curso e vai embora, escreve livro e tudo mais. Então, é mais a coisa inata, né? De querer passar para frente e ter o talento de comunicar com as pessoas. Você tem muita, não sei se você passou por isso, mas eu tive muito isso e a gente escuta isso da turma que é do agro ou da veterinária e tal. Assim, o cara fala assim, não, eu vou trabalhar com bicho porque aí não trabalha com gente. Eu vou trabalhar com pecuária porque é boi, não é gente, né? Aí o cara se engana, né? Se engana. E, na verdade, o que você vai ter que trabalhar é com o dono do boi, com o funcionário que cuida dos bois. Então, você tem que ter muito talento com as pessoas também, né? Nessa segunda fase da minha vida, eu trabalhei com muita contratação. Trabalhei demais com gente, muito. E acabei percebendo que eu contratei gente que tinha formação de técnico agrícola até gente que tinha pós-doutorado. Passou de tudo dentro da equipe. O grande problema sempre foi lidar com pessoas. Não era se a pessoa sabia mais de confinamento que outra. A parte técnica, a gente treina a pessoa. A pessoa passou para dentro da equipe, a gente treina ela, leva ela nos lugares. Todo mundo que passava lá dentro tinha que passar 90 dias comigo no campo, rodando. Então, nesse prazo, as melhores pessoas que passaram na minha equipe eram pessoas sem tanta experiência, mas que conversavam até com o filho do capataz. Entendeu? Pessoas que lidavam bem com gente e que sabiam ter essa gestão de recurso humano dentro da propriedade. Lógico, desenvolve com o tempo, né? Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo que pergunta para mim, Neto, o que você acha que eu tenho que fazer mais aí para eu me destacar no mercado? Aprende a lidar com gente. É o maior segredo de qualquer lugar que você vai trabalhar,
É você saber trabalhar com gente e você saber trabalhar direcionado a beneficiar a gente. Sim. São as pessoas que a gente fala assim que a gente precisa abrir as portas, ter portas abertas, né, e tal. Então essa metáfora da porta, a porta para ela abrir para você, alguém vai puxar a maçaneta e vai dizer, entra aqui, filho. Exatamente. Né? Então todas as oportunidades que surgem, pelo menos na minha vida que surgiram, sempre foram porque alguém falou assim, vem, filho, tem isso aqui para você, né? Porque gostou de mim, porque gostou do meu trabalho, porque me deu a oportunidade. Com certeza. Então, quando o cara reclama da oportunidade da porta que não abre, fala, mas com quem que você tá? Né? Quem que você está procurando para abrir essa porta para você, para te ajudar e tal? Quem você está ajudando? Para quem você está abrindo porta também? Né? Então, esse jogo aí com as pessoas, com certeza, é o que dá o resultado que você tem. É um cara que tá indo muito bem com o que você faz pelos méritos, né? E aí, quero avançar aqui um pouco aqui agora nesse assunto para trazer para o assunto que é o que as pessoas querem ouvir, que é a pecuária, que a gente é apaixonado por isso, né? O pecuarista, essa questão da pecuária é até um perigo, né? Porque vira emoção demais e aí na hora que encontra com o negócio que é razão, aí dá um problema, que aí o apaixonado demais mete o pé pela mão, faz um monte de cagada e aí começa a perder dinheiro e põe a culpa na pecuária, né? A culpa não é da pecuária, a culpa é do pecuarista que está fazendo coisa errada, né? Então, falar de pecuária aqui, eu sei que você tem a escola de pecuária lucrativa, já fiz live com você, e sei que lá dentro tem uma turma de muito peso, que tem outras aulas, que não é só você falando, Sim, né? sim. Tem outras pessoas que estão dando aula lá. É as portas abrindo. E só tem nego cabeceira. Não tem ninguém ali do meio pro fundo, não. É só cabeceira aquela turma ali. Né? E nesse seu trabalho, você acabou desenvolvendo um método. Né? Sim. O qual tem nome isso daí, né? Que é o método nutrição ativa, né? Quero que você me dê esse panorama do o que é, quais são as bases desse método. Então, beleza, falar que pecuária dá dinheiro e como é que faz, tem 25 mil pessoas no Brasil que falam sobre isso. Por que tem um monte de gente que gosta do jeito do Neto e do formato e do método dele? Então, com certeza. Primeiro, lá atrás, quando a escola tinha sido criada, eu tinha criado 4 pilares para ela, que era as minhas 2 especialidades, que é manejo de pastagem e nutrição de bovinos, gestão de pessoas, que eu falei um pouco por ter um histórico de mexer com gente, mas trouxe pessoas importantes ali para dentro também, e a gestão de ferramentas, que eu sou meio maníaco da planilha e da calculadora, eu gosto de ficar fuçando em ferramentas para criar produtor. Mas estava faltando alguma coisa que desse para o produtor que estivesse estudando ali dentro uma ideia de começo, meio e fim. Alguma coisa para ele aplicar. Sempre tem aula toda segunda-feira à noite, ao vivo, e acumula essas aulas lá dentro. Então, a pessoa quer procurar algum assunto, ela entra, ela procura, ela tem várias coisas. Mas não tinha nada que a pessoa entrava e falava, terminei. Comecei aqui, fiz os entregáveis, terminei e agora eu apliquei o método. Não tinha nada assim. Então, por isso que a gente criou e deu nome. Mas, basicamente, é essa questão que eu te falei de foco exagerado no básico bem feito. Não é só o foco no básico bem feito que muita gente foca, mas é tentar tirar da cabeça do produtor aquilo que as várias fontes externas, seja de mídia por internet ou seja do vizinho, o que for, planta na cabeça dele. Que são os milagres que a gente encontra por aí, que são a ribimboca da parafuseta. O cara chega para mim e fala assim, Neto, o que você acha da metionina? E aí você olha e passa, o cara tá todo degradado, o cara tá preocupado. Então, essas coisas pequenas que são plantadas, tira o foco dele do básico bem feito. Por isso que eu falo do foco exagerado no básico bem feito. E a nutrição ativa, ela serve exatamente para quê? O que é o foco dela? Reduzir custo de produção. O principal indicador que eu trabalho com o produtor é custo por arroba produzida. Até porque o que ele vende é commodity, ele não tem muito o que fazer, né? Ali lógico, o preço está dado, né? E é mais fácil dele visualizar tudo. O cara vai pegar e vai olhar assim, se eu tenho um custo para arroba produzida X e eu vendo a arroba tanto, eu já tenho uma ideia da minha margem. O resto é analisar mercado, o resto é analisar o que eu estou fazendo nesse inteirinho aí, né? Agora, o intuito da nutrição ativa é exatamente conciliar um manejo de pastagem bem feito, porque o dinheiro da fazenda está escondido dentro do pasto. O pasto é o melhor recurso, mais abundante e o mais barato que tem dentro de uma fazenda para você produzir carne de qualidade. Sim. Então, é manejar um pasto de qualidade e atrelar isso a um controle de suplementação. O produtor sabe suplementar? Sabe, mas não sabe controlar isso. Então, a nutrição ativa bate em cima desse controle. É o cara ter uma noção do que ele está fornecendo, se é suficiente para o animal.
Você já deve ter visto muito, você já trabalhou consultando fazendas também, né? E você já observou muito produtor colocando o lote de animais muito acima da capacidade de suporte do pasto. Sim. Botava ali, você fala, aquele pasto cabe 20, 25 animais. Se chega lá, tem 150 lá em cima. E ele fala, meu pasto aguenta. E aí chega na seca, é o primeiro a sofrer, né? É o primeiro a reclamar. Então, é trazer um pouco essa consciência pro produtor. Tá, quero colocar uma lotação alta, como que eu vou equilibrar isso? Como que eu vou controlar isso? Porque eu não posso só deixar na solta até meu pasto acabar. Então, é trazer essa consciência. Aí, com essas duas consciências trabalhando juntas, a gente tem redução no custo para arroba produzido. É natural. É natural. Essa coisa da pastagem, né? Exato. A noção que eu pego, né? Assim, eu vou pegando umas metáforas, assim, né? Vendo as coisas, né? Umas explicações, as analogias, né? E a gente no Brasil tem uma condição climática que faz com que, né? O capim cresce em qualquer lugar, capim cresce na calçada, capim cresce no terreno baldio, você tem que ficar lá, cortar o capim, senão a prefeitura te dá uma multa. Então o cara tem uma percepção de capim como algo assim que vai surgir, vai crescer, vai aparecer de novo. Ele não tem que se preocupar com aquilo. Então se agora a seca acabou com tudo, quando chover, vai voltar a crescer capim e tá tudo certo e é assim que é a vida. Exato. E beleza, você tem que aproveitar essa oportunidade para otimizar, mas acaba que o cara com essa abundância acaba ficando tranquilo, né? Porque ele fala, deixa assim mesmo que não é isso que vai mudar, né? Que isso daí não precisa inventar moda que isso daí. Então tem os dois extremos, né? Você tem o cara que não quer inventar moda e aí ele não faz nada. Ele não bota R$1 a mais em nada porque ele acha que está gastando com o que não precisa. Que não tem que gastar dinheiro com adubar pasto, reformar, fazer limpeza. Isso aí é frescura. Isso aí é gastar dinheiro onde não precisa. E também tem o outro contrário, que é o extremo disso, que é inventar moda demais. E aí o cara ele se compara com um altíssimo nível de tecnificação, um pacote tecnológico que ele viu na internet, que ele viu num dia de campo, que ele viu em algum lugar, e ele fala, vou fazer o mesmo aqui. Só que ele não faz nem o básico, que é o manejo do pasto, que é calcular uma lotação para ver se cabe, se come o suficiente, se eu preciso de uma suplementação ou não, qual é. Ele nem sabe fazer isso. Se vai sobrar capim para seca. Como que ele vai fazer um processo desse? Então, eu já vi situação de pessoas que não têm nenhuma noção assim da parte mais profissional e o cara tá com a ideia de fazer silagem, fazer feno e um confinamento. Eu falo, meu amigo, peraí, não começa aí não, que você já vai começar metendo o pé pela mão, né? Aprende, você já sabe manejar pasta, você já sabe comprar os animais, você já sabe o que é que tem que fazer nessa estratégia produtiva, né? Não, eu vou fazer porque eu vi fulano fazendo assim. O pecuária tem essa história, né, de ver o vizinho fazendo, né, ver os outros fazendo e quer fazer igual, né? E aí é nessa que o cara tem um custo de produção altíssimo, né? A arroba tá R$380, mas está custando 400 para ele. Grande e ele só vai beleza ver que isso, você fez, né? Ele só vai ver isso a hora que ele fechar os custos tudo. E muito pecuarista não fecha a maioria os custos, esmagadora, né? A gente tem dois universos aqui, ó. O cara que é teu seguidor, ele é um cara que já não é a maioria. Exato. Porque a maioria nem tá preocupado em ouvir isso, porque ele já sabe, ele é boiadeiro velho. Boiadeiro velho não tem essas frescuras de ficar... Esses povos aí da cidade que vem com esses negócios de fazer contas aí, isso é para te enrolar e vender alguma coisa, é isso que eles pensam. Eu que sei comprar boi, eu que sei... né? E existe o universo do cara que sabe que isso é relevante, é o nível de consciência, né? O cara sabe que isso é relevante, o cara sabe que precisa desse ajuste fino em coisas básicas, né? E aí é onde está o método, né? São as coisas básicas e todos esses pequenos ajustes para você poder fazer o básico bem feito. Quem sabe a partir daí você possa evoluir e avançar com alguma coisa mais avançada, né? E até a principal questão que eu bato muito com o pessoal não é que o produtor, ele... Tanto fala, pecuária não dá dinheiro, mas o negócio não está muito bem por aí. Pecuária ela é tão boa que até quando ela dá ruim, ela dá dinheiro. Só que o negócio ele fala, mas não deu dinheiro para mim. Mas ele trocou de caminhonete. Com o lucro que ele deveria ter investido em infraestrutura, ele está viajando. Entendeu? Por quê? Porque quando ele vende um montante muito grande de animal, vem dinheiro de uma vez para ele. Você vê, hoje o que acontece se você pegar uma lavoura de soja e não adubar ela?
Você vai perder o seu dinheiro todo. E perde tudo. E ainda fica devendo. O negócio é que a gente está trabalhando com a pecuária que mesmo quando você não aduba, mas você maneja direitinho, você tem margem positiva. Se você fizer tudo muito errado, a sua margem negativa vai ser muito pequena. Exato. Você não perde tudo. Porque você vende um animal. Você não perde seu dinheiro, né? Não é que a fazenda vai pegar fogo e vai acabar com os animais tudo. Se você pegar R$1 milhão, supor, uma conta bem de padaria, né? Se pegar R$1 milhão que vale o teu negócio ligado, não sei o que lá. Se você fizer tudo errado, talvez você vai voltar com 800 mil. Deu tudo errado. Mas tem que dar muito ruim para voltar com 800 mil. Voltou para 500 mil. Você ainda tem 500 mil. E o cara que planta uma roça de tomate... Sai devendo. Planta uma roça que geralmente de tomate financia, né? E dá uma geada. E o cara, além de perder tudo, ainda ficou devendo. Exato. É por isso que eu falo pro pessoal que o dinheiro, o patrão da fazenda é o capim, né? O dono da fazenda não. O capim é o patrão da fazenda. Isso plantou na minha cabeça quando eu visitei um produtor há pouco tempo atrás e ele falou assim para mim, Neto, depois de ver seus conteúdos, e lógico, né, sem demagogia, de ver vários conteúdos de qualidade que a gente tem na internet, mas depois de ver que o capim é o principal ativo dentro de uma fazenda, eu passei a tratar minha fazenda de outro jeito. E aí quando eu visitei esse cara, ele já estava com essa mentalidade. A fazenda do cara é fechadinha, fechadinha. Um dia eu estava conversando com meu pai e perguntei para ele qual que é a parte mais importante que o produtor tem que focar na fazenda. Ele falou, fechar cada centímetro quadrado de área útil de capim. É a preocupação que o produtor tem que ter. Então, não adianta, capim é patrão. Sim. E falando dessa do capim, então, quais são as principais abordagens ali, até tendo a oportunidade do cara que talvez não tenha tanto conhecimento da base do manejo da pecuária, do manejo de capim, do manejo nutricional, que está dentro aqui, né, do seu conteúdo, né? Quais são os principais pontos aqui o que faz o cara ter uma fazenda fechada de capim? O que ele tem que controlar, o que ele tem que ver? Um passo a passo bem simplesinho aqui, como se fosse um post para o Instagram. Show de bola. Ó, vamos lá. Primeiro ponto é exatamente não ficar procurando a forrageira perfeita. Porque quando você procura a forrageira perfeita, você gradeia um ano, depois você gradeia no outro ano, depois... Isso agride muito o solo. Quando você agride demais o solo e gira muita matéria orgânica e muito mineral ali dentro do solo, é perigoso você mudar até a textura do solo. Então, foca no fato de que a forrageira, quando ela é boa, ela é perene. E se precisar consorciar, saiba consorciar. A altura de manejo de capim é o próximo passo. Maneja o capim por altura. Se você tiver com um pasto que tem 2 capim de altura de manejo completamente diferente, a chance de dar errado é muito grande. Porque, igual, o que é o mais praticado no Brasil todo? Mombaça com braquiarão. E é um dos manejos mais errados que existe. O pessoal, antigamente, plantava mombaça junto com braquiarão para fazer facho para pôr fogo. E essa cultura passou para frente. O pecuarista brasileiro tem muito essa questão de eu aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, dava certo com eles... vai dar certo comigo o tempo todo. Então, a gente entra naquela máxima do... Acho que foi Albert Einstein que fala, né? É muito difícil você querer conseguir resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias. O produtor é a tradução disso. Então, você, primeiro, focou no fato de que procurar a forrageira perfeita é o que degrada o seu pasto. Segundo, manejo de altura, porque você pode perder tanto capim para cima quanto para baixo. Sim. Capim você não perde só rapado, você perde capim passado também, principalmente se for aquelas forrageiras muito grosseira, né? MG5, Mombaça, vários pânicos, né? Aí que você perde muito por altura e depois você tem que roçar aquilo, dá uma dó danada pra fazer aquilo. Os caras nem roçam, né? Só deixa, né? Só deixa. Vai virando aqui matagal, velho. Então, focou nisso, aí você tá com um capim que ele tá na área ideal de te entregar qualidade e produtividade. Se você manejar o capim certinho, na altura correta, você aumenta sua produtividade sem adubação nenhuma em até 40%. Né? Então, isso é muito importante para controle de lotação na fazenda, mas controle de lotação consciente. E aí, como que a gente traduz isso tudo para o método de nutrição ativa? O método, ele é um caminho. Existem vários caminhos. Você pode trabalhar com superlotação, existe o manejo ultradenso, né? Até conversei com a moça que pratica muito ultradenso na propriedade dela, esses dias para trás. Mas eu estou no outro extremo. Eu trabalho aonde o produtor que tem pouco recurso na fazenda, se ele simplesmente mudar os hábitos e começar a trabalhar com uma lotação um pouco mais baixa de primeira, ele pega uma margem gigantesca nos animais dele.
Tive visitando um produtor próximo ali da minha região e ele fez isso com as novilhas dele. As novilhas, lógico, teve um aditivo também de melhora de mercado agora esses últimos dias, né? Ele teve R$ 1.800 de lucro por novilha num intervalo de 90 dias de engorda. Metade disso foi uma prática de nutrição bem feita, a outra metade foi mercado. Aí você pega, ele precisou fazer alguma coisa exagerada para isso? Não. Reduziu um pouquinho a lotação, trabalhou em sublotação. Para os próximos lotes, ele pode trabalhar com lotações maiores, mas ele pode sempre ter esse lote que vai produzir com uma margem maior. Então, a nutrição ativa é uma ferramenta. Na minha propriedade, eu trabalho com lotação alta também. Mas eu tenho os lotes que eu trabalho focando no ganho individual. Né? 2 ramos para lucrar na pecuária. 2 vertentes, vamos dizer assim. O ganho individual, que é onde você vai trabalhar toda essa questão da nutrição ativa, né? Focar mais na qualidade do pasto e fornecimento de pasto para o animal. E o ganho, a lotação da fazenda, né? Os 2 vão culminar em ganho por área. A lotação da fazenda, você já vai trabalhar coisa mais intensiva, mais giro de capim, você já vai trabalhar efeito substitutivo, tanto da ração quanto uma silagem colocada para o animal. É uma outra vertente. Não, é uma vertente errada. Eu pratico ela na minha propriedade. Mas a nutrição ativa, eu foco numa ferramenta barata e que tem, novamente, o foco exagerado de fazer o básico bem feito. Você acha que tem a ver com a questão do risco associado? Vou dar tudo a ver. Um ponto, que é assim, né? O cara que não tem o conhecimento técnico e ele se meter a plantar uma mombaça, a fazer uma TIP, né? Fazer um negócio intensivo, a intensificar a fazenda dele, se ele errar, ele toma um prejuízo. Se ele toma um prejuízo fácil, que o capim passa, o proteinado, o proteico energético que ele colocou lá, o animal não consumiu, ou consumiu demais, errou, não Faltou deu ganho de peso. controle de consumo. Não deu ganho de peso, perdeu dinheiro, né? Aí o cara fala, o problema é a mombaça, é o não sei o que lá. Aí tem o outro lado, que é, você não está disposto a correr esse risco de fazer um negócio que não é mais difícil, mas é mais bem elaborado. Você vai ter que ter um controle maior daquilo dali. Então, sabendo que você tem um perfil mais conservador, vamos para o lado mais conservador da história, vamos diminuir a lotação, vamos trabalhar com um manejozinho de pastagem e também dá certo. Né? Então, isso, na minha visão, tem muito a ver com o que é melhor para você. Né? Para todo mundo não tem a mesma regra, né? Então tem cara que é mais para frente, que quer um negócio, um giro maior, um resultado maior, e tem cara que prefere a segurança do básico bem feito, não é isso? E isso pode levar até a uma prática semelhante à que eu faço hoje, que é o quê? Com a nutrição ativa, primeiro você conhece o risco. Você trabalha conhecendo o risco. E depois você pode evoluir para sistemas muito mais intensivos. Pode evoluir para confinamento. Você conhecendo as práticas que estão contidas. Porque, assim, é conhecimento universal. Eu não inventei a roda. Isso é coisa que todo mundo já sabe fazer. Eu só peguei e organizei isso. Entendeu? Então, se o cara pega as práticas que a gente ensina lá dentro, que a gente conduz o pessoal lá dentro, que eu não falo só dentro de curso, mas eu falo nos meus conteúdos também. Afinal de contas, nós temos conteúdo todo dia. No YouTube e no Instagram. Então, se a pessoa segue aquilo ali de uma forma precisa, estudando e correndo atrás, ela consegue passar a aplicar a nutrição ativa em sistemas intensivos também. Por quê? Porque a consciência já está tomada. E a consciência de risco. Uma das primeiras coisas que eu ensino é projeção de ganho de peso para cada nível de suplementação. Se o cara projeta corretamente, ele vai ter uma expectativa já criada. E o que acontece na maioria das pessoas que aplicam nutrição ativa correto, que é manejar um pasto bem direitinho mesmo, é o suplemento comer um pouquinho menos do que o planejado, por causa que o pasto está muito bom, e o ganho de peso ser um pouquinho a mais do que o planejado. E isso aí explode o lucro por arroba produzida. Isso aí é que eu acho que é onde está a nata do negócio. A partir do momento que aplicou tudo certinho e começou a ter essas quedas no consumo e essa alta no ganho de peso, é onde a gente vê o negócio funcionando. Você já tem aí, né, uma trajetória de muitos alunos ao longo dos anos, e tanto como consultor, como professor, como no digital, aí, uma turma que você atende. E você com certeza tem, na sua experiência, várias pessoas que deram muito certo, dão muito certo e tem muito resultado. O que você vê nessas pessoas
que diferencia eles, que é o que faz eles terem resultados. Se eles estão tendo acesso ao mesmo conteúdo, estão tendo acesso a possivelmente as mesmas condições, mas uns despontam e tem um resultado da cabeceira ali. O que faz o cara ser o cabeceira dos teus alunos? Exato. O que muitos às vezes imaginariam que é o ideal a gente falar é o cara que é cabeça aberta para informação. Só que eu ando enfrentando muito problema com o cara cabeça aberta demais. Tá. Porque o cara cabeça aberta demais ouve todo mundo. Isso é um problemaço para a fazenda. Eu já tive fazendas, já ouviu aquela expressão que você demitiu o cliente? Eu já tive fazenda que eu tive que sair da consultoria porque ele ouvia todo mundo, ouvia todos os vendedores que passavam lá. Aí eu passava um plano de ação, na hora que eu voltava lá no outro mês, já estava tudo diferente. Então, o que é? O cara ele tem que estar aberto a novas ideias, mas o cara tem que saber ter essa... Me fugiu a palavra da cabeça, mas ele tem que saber discernir o conteúdo de qualidade que vai ajudar ele realmente do conteúdo sensacionalista. Tem que saber discernir as variedades. Tem muita opção para ele escolher. Então, ele tem que saber falar não para 10 para poder escolher uma, entendeu? E realmente tem muita coisa boa, mas não dá para aplicar as 10. Então, essa é a mentalidade. Porque, por exemplo, né, você falou uma coisa importante. O cara tem que ser mente aberta, mas se ele for mente aberta demais, ele escuta todo mundo, e quem escuta todo mundo não escuta ninguém. Exato. Né? Porque cada um puxa para um lado, e aí vem essa coisa do cada um puxar para o lado. Que é assim, todo mundo tem seus objetivos aqui. O cara que vende remédio, o cara que vende nutrição, o cara que vende adubo, o cara que vende boi, todo mundo tem seus objetivos, todo mundo está defendendo o seu, porque cada um sabe a conta que tem em casa para pagar. Né? Então a gente não pode colocar a culpa, que a gente escuta às vezes isso, assim, os vendedores vêm e te engambela aqui, te enfia coisa que não precisa. Né? E aí, se o cara for ouvir todos, ele vai comprar todas as coisas que não vão funcionar, e não vão funcionar porque ele não está preparado nem para o básico. Imagina para essas coisas que eles estão inventando aqui, Com certeza. né? A rebimboca da parafuseta que apareceu aqui. Mas por que pega muito isso na minha visão? As pessoas, elas esperam os milagres. As pessoas querem a pílula mágica. Tudo que a gente fala, né? Você vê, eu tenho certeza que dá muito trabalho produzir o conteúdo, e dá muito mais trabalho do conteúdo seu aprender o seu conteúdo, porque não é em 2 palavras que você ensina para o cara. Ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que aplicar, ele tem que fazer conta, isso dá trabalho. Né? Fazer um manejo bem feito, dá trabalho. Monitorar dá trabalho. Né? Então, se você está vendo se o consumo da suplementação está adequado, dá trabalho. E as pessoas esperam as coisas mais simples. A pessoa quer o mastigado, quer o prontinho, quer o... É melhor ir para a academia e se matar 3 meses ou tomar um comprimido que vai fazer você emagrecer em 1 mês? É melhor o comprimido. E esses comprimidos vendem, hein? Todo mundo quer o comprimido, né? Então, nessa hora, quando o cara promete, né, o milagre, é muito fácil que as pessoas caiam, né? E existe muito milagre por aí que a galera oferta, né, na pecuária, tanto de produtos como de processos, né? Então, o que é que eu quero puxar aqui, que eu sei que você é um ferrenho, você é um ferrenho opositor, né? Então, são os milagres que se vendem. Então, quando o cara vem assim, não, porque agora eu já sei o que é que eu vou fazer que vai salvar aqui na seca. Eu vou plantar uma capineira de capiaçu e isso aqui vai resolver o meu problema, né? Resolve o problema o cara plantar capiaçu? Cara, foi um problema gigantesco. Virou até piada interna, né, Caio? A gente falava muito lá dentro que tudo virava capiaçu. Tudo. O vídeo meu mais assistido do YouTube é sobre capiaçu. Ensinando a plantar capiaçu. Não, metendo pancada no capiaçu. Falando, acho que chamam 5 mitos do capiaçu, né? E a questão é o quê? O capiaçu é ruim? Não, o capiaçu é uma ferramenta. Assim como várias outras ferramentas que a gente tem. Fui num cliente esses dias que estava plantando uma outra variedade de capim-elefante, que era uma coisa que eu não via já há muitos anos. Desde que o capiaçu apareceu, o povo só planta capiaçu. Sim. E eu lembro de estudar no campo agrostológico lá da faculdade uma fileira de umas 15 variedades de capim-elefante diferentes. Então essa luta ela é longa, ela acontece há muito tempo. Só que aí começa a surgir os absurdos. Que o capiaçu, pra você ter noção, eu já vi gente reduzir ração para botar capiaçu no coxo pro animal, ou seja, acreditando na energia do capiaçu, que não tem nada a ver com energia. Já vi gente plantando capiaçu mais da metade da fazenda, sem orientação nenhuma, e perder capiaçu porque cresceu demais. Aí chega para mim e fala, Neto, capiaçu de 1 ano, o que eu faço com ele? Fala, roçadeira, irmão. Roçadeira. Se é roçadeira, pegar, que a roçadeira também não pega. Esse é que é o problema.
Então, assim, é uma ferramenta como qualquer outra. Mais importante de tudo, é uma ferramenta de intensificação e não pode ser negligenciada. E o grande problema dos fazedores de milagre é que qualquer um pega para fazer. E agora nós estamos vivendo a consequência disso. Agora está aparecendo os produtores que se ferraram com o capiaçu, e agora, para não falar outra palavra, né? E agora eles estão correndo atrás de consertar isso. O que são os problemas que aconteceu? O capiaçu cresceu demais, ficou ruim de ensilar. A máquina de colher capiaçu não é qualquer máquina que colhe. Vou deixar isso para os especialistas de maquinário. Mas não é qualquer máquina que colhe. Se você pegar ele um pouquinho no momento errado, um pouquinho mais seco que o normal, você não consegue cortar, você não consegue ensilar. Seleciona demais dentro do coxo, exatamente por causa desse fato de lignificar demais. Se você cortar pequeno demais, ele tem muita água, não dá para ensilar, você tem que fornecer ele in natura. Depois que você corta 2, 3 vezes, ele perfilha demais e ele vira um matagal ali dentro da fazenda. Então, problemas igual existe em todas as outras ferramentas da pecuária. Capim, se você manejar errado, vai dar problema também. Mombaça, que já foi o melhor capim de todos aí, hoje é problema em muita fazenda. Não significa que é ruim, significa uma ferramenta mal manejada. Não está preparado para isso, Exatamente. Né? Essa história do capiaçu, eu vejo muito assim em projetos menores, né? Sim. Mas tem uma mentalidade embutida ali que é uma coisa assim de salvação, né? Então assim, vai vir a seca, eu tenho uma capineira, estou defendido, porque a capineira do capiaçu produz bastante e dá para passar a seca. Então, ao meu ver, o produtor que sobrevive com a mentalidade de passar a seca já começou errado, irmão. Não é para passar a seca, é para produzir o ano inteiro. A seca você produz e ganha na seca. Não tem, é no final da seca que vem os picos de preço de arroba. E você tá passando a seca, passando até esse animal não morrer, né? Para ele isso, né? Só passar, ele emagrece um pouquinho, tá tudo certo, quando voltar a chover ele engorda de novo, e né? os picos de arroba vêm exatamente por causa dessa mentalidade que é geral, né? Sim. Não, eu vou fazer agora um negócio que vai dar super certo, mas aí dá escassez no meio da seca. É a história da abundância que as pessoas têm, né, de recursos na época das chuvas. Sim. Então, né, a gente tem um excedente de produção de forrageira na época da chuva que o cara deixa passar, perde. E quando chega na seca, ele não tem nada. Assim, é de uma... Eu não vou falar burrice, porque o burro é um animal muito inteligente. É injusto você ofender uma pessoa chamando ela de burro. É injusto com o burro. O burro é muito inteligente, né? E você está fazendo tudo errado, tudo ao contrário, e depois a culpa é da pecuária. A pecuária não dá dinheiro. Eu ouso dizer, fontes da minha cabeça, que eu não tenho esse número em lugar nenhum, mas eu ouso dizer que 90% do pecuarista no Brasil, ele não ganha dinheiro com a pecuária. Ele só troca moeda, é aquele negócio, eu preciso do dinheiro, eu pego o gado, vendo, compro um carro. Pego o dinheiro, vendo, pago uma dívida, não sei o quê. E vai vivendo isso daí. Agora, tem um 20% aí, ou 10% do produtor brasileiro, que é o cara que precifica o mercado. É ele que na hora que a arroba desaba para R$200, ele ganha dinheiro com a arroba de R$200. Como? Como que faz isso? Manejo, investimento, estratégia, que é o que você entrega para a turma, né? Baixar o custo de produção através do ganho de produtividade. É o olhar da porteira para dentro, né? O cara focou na porteira para dentro, ele tá preparado para o que vier na porteira para fora. Não significa que a porteira para fora não é importante. Sim. É estudo. Tudo o cara tem que estar informado. Mas a partir do momento que ele está preocupado no custo de produção dele, nas boas práticas, no pessoal que ele tem na fazenda, como que está o pasto, está manejando tudo direitinho, os animais estão bem, estão desenvolvendo bem, o que está na porteira para dentro vai blindar a fazenda dele. E ele vai saber aproveitar bem a relação de troca do momento. Vendeu o animal, comprou reposição mais baixa. Agora, por exemplo, nós estamos no momento onde ainda a reposição está numa relação de troca boa para comprar bezerro. Mas vai durar pouco. Sim. Porque o bezerro vem logo atrás do boi. Sim. O boi subiu, daqui a pouco o bezerro já está subindo também. Que já está subindo em muitas praças, sim, né? Sim. Subiu o preço, todo mundo anima para pedir mais, né? Exato. Todo mundo que sofreu 2 anos aí com o preço baixo tá esperando, né? O sonho, né? De agora vai, né? Fui levar meu carro para fazer revisão esses dias para trás, 3 caminhão de caminhonete. E o pessoal lá da concessionária falou, Neto, o preço da arroba subiu, aconteceu isso aqui, ó.
Olha que indicador importante para o Brasil. A venda de caminhonete está diretamente ligada ao preço da arroba do boi. Subiu o preço da arroba do boi. O produtor tem a sensação de que está rico. E o negócio como diz, o buraco é bem mais embaixo. Muito bem, meu amigo. Olha, dá para a gente falar mais umas 2 horas. Tranquilo. Pelo menos, e não vai dar tempo de abordar tudo, mas a gente tem aqui, né, um lado final aqui agora que eu gosto de perguntar sobre a pessoa, sobre o CPF que está por trás do Neto, que a princípio está ali, né, o produtor, pecuarista, consultor, zootecnista, produtor de conteúdo e tal, mas existe uma pessoa por trás disso, né? Então, eu faço uma pergunta aqui que, pensando, né, que tem muito jovem assistindo a gente, o cara que está no começo da vida, no começo da carreira, sem horizonte, sem saber o que vai fazer, assim como possivelmente você também já esteve aquele momento de, o que eu faço? Se bem que você falou que você era bem decidido, né? Mas tive esse momento também. Decidido no rumo, né? O rumo é esse, mas tive esse momento que também, caminho eu vou tomar, né? Eu te pergunto dessa forma. Imagina, lembra do Neto de 18 anos? Lembra dele? Magrinho ainda. Bem mais magro. Magrinho. Quase outro Neto agora. Magrinho lá, sem saber o que fazer, batendo cabeça, querendo resolver e tal. E ele precisava de um conselho. Dá um conselho para ele. Qual o conselho que você dá pro Neto lá de 18 anos? Valoriza os mentores que você tem. Segue os mentores que você tem. Eu, com a baita de uma enciclopédia do meu lado dentro de casa, eu demorei muito para valorizar o conhecimento que aquele cara tinha para me passar. E me passou. Porque ele me passou mesmo. Só que eu trabalhei muito tempo distante dele, né? Ele veio nada, que nós estamos aqui em São Paulo, mas foi para Rondônia muito antes de mim. Eu trabalhei muito tempo isolado dele ali, mas querendo ou não, eu estava próximo, né? Que foi o meu pai. Mas eu tive muitos outros mentores. E eu vejo muitos jovens que estão entrando no mercado, que hoje o pessoal que está formando, nós já pode chamar de jovem, né? Porque tá do mesmo tamanho que nós, mas não tem as mesmas dor que nós, né? Mas que não sabe o caminho para que lado que vai. E se recusam a seguir mentores. Se recusam a seguir pessoas que já estão há mais tempo que eles no mercado. Só que aí vem um outro conselho que eu ouvi ele semana passada, que eu achei fantástico. Ouvi ele num nicho completamente diferente. Evita pegar conselho com aquelas pessoas que estão 100 passos na sua frente. Pega conselho com aquelas pessoas que estão 5 passos na sua frente. Tem um mentor? Sim, ele está 100 passos na sua frente. Beleza. Ali você vai seguir a parte prática, a parte técnica. Agora, conselho de processos, pega com aquela pessoa que está um pouco na sua frente. Ela conhece mais sua realidade. A realidade daquele que está muito longe... É muito distante, né? São outros processos que não funcionam para você. Você está comparando o cara que está na página 100 do livro com você que acabou de abrir o livro, Exato. né? Não vai entender nada. É um investidor novo querer conselho do... Eu e o Caio estava conversando isso agora. Empresários que vão num evento com um faturamento aí de... O que você falou? 5 bilhões? 5 bilhões ano. E uma pessoa lá no meio delas, que é um cara que fatura bem 50 milhões no ano, mas ele viu que o ambiente era completamente outro. Sim. Ele foi num evento para aprender com esses caras e acaba que não aprende muita coisa, porque a preocupação deles é outra. A realidade é outra. A realidade é outra. E para o nosso ramo também funciona. Os processos são outros. Então é melhor aprender com quem está mais próximo e alcançou o que você está mirando do que você aprender com alguém que está muito distante de onde você ainda quer chegar. Sim. Geralmente tem idade envolvida no meio também, né? Então... Sim. E todo dia, quando a gente sai de casa e vai em busca do que a gente vai e faz, porque você podia estar muito mais quieto. Você podia estar ali quietinho na fazenda, criando seu gadinho, de boa, né? E você inventa de arrumar esse enrosco, de ser consultor, de produzir conteúdo e tudo mais, né? Por que você faz isso? Porque, Arthur, a internet hoje, cara... a grande vantagem dela é que qualquer um pode colocar conteúdo lá dentro. E a grande desvantagem é que qualquer um pode colocar conteúdo lá dentro. Então, hoje, a palavra que eu estava procurando é uma curadoria. Tá. A gente mais auxilia o produtor a fazer uma curadoria desse conteúdo. Por isso que eu coloco tanta gente cabeceira dentro da EPL para ensinar junto comigo. E, consequentemente, eu também vou na plataforma delas para trazer conteúdo também. Uma troca justa. Mas falta essa curadoria. Então, a gente mais orienta eles do que procurar na internet do que ficar despejando conteúdo em cima. E eu acho que faltava isso. A internet era muito conteúdo, sempre foi
muito conteúdo vomitado em cima do produtor rural, em cima de todo mundo que consulta a internet, né? Mas falta essa busca mais precisa. Então, e você chega aí para dar uma triada no negócio. Pelo menos tentar, e né? ajudar o cara. Dizer, Pelo menos tentar. Não sou eu, né, que tô te dizendo não, né? Eu e essa turma toda aqui que tá dando esse Exatamente. esse segue esse lado aqui, toma cuidado com esse lado aqui, porque qualquer um também pode falar que tá certo. O Capiaçu surgiu assim, né? Sim. Os milagres do Capiaçu surgiu foi de conteúdo vomitado na internet, que faz milagre, fez milagre aqui, fez milagre ali, e aí vai, né? E você tá combatendo esse povo do milagre. Combate, mas ao mesmo tempo, principalmente defendendo o nosso, né? Com certeza. Eu acho que é o principal aí, porque a gente tentar combater milagre demais, a gente vai murro em ponta de faca, muitas vezes. É isso aí, tem que ajudar quem quer ajuda, né? Isso aí não tem jeito, Janaína né? Martuccello falou isso pra mim. Admiro demais aquela mulher, falou assim... Professora Janaína, que inclusive eu já chamei 3 vezes, nós não conseguimos ter agenda ainda, mas ela vai vir. Ela é difícil ter agenda mesmo. Ela é demais. Ela é uma grande amiga minha que eu não tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente ainda. Ela é bem corrida mesmo. Mas ela falou pra mim, no momento que a gente estava se ajudando, e tinha pessoas também que não queriam muito essa ajuda. Ela falou, Neto, eu tô focada em quem quer ser ajudado. Pronto, entendeu? Então, acho que é uma coisa boa para você levar para a vida. Muito bem. E pensando, cara, que todos nós, né, quando a gente faz o que a gente faz, a gente vai deixando uma mensagem, especialmente para quem é próximo da gente, tá? A nossa família, os nossos filhos, todo dia vê uma mensagem do nosso exemplo, sendo quem a gente é, e isso é o que fica na nossa história, no nosso legado. E eu te pergunto, daqui a 100 anos, você, todo mundo aqui vai ser só história e lembrança, né? Que tipo de história, que tipo de mensagem você acha que terá ficado daqui a 100 anos, os seus bisnetos? Lá na filha vai ver a foto lá e fala, o vô era o quê? Fazia o quê? Que história que eles vão contar? Eu gosto demais, que isso aí era uma coisa que eu falava desde criança, só que não com as mesmas palavras, né? Que é a questão da persistência naquilo que você quer, naquilo que você gosta. Então, o que eu falaria para todo mundo seria, se você quer muito mesmo, tenta mais uma vez. E aí passou aquele momento, não deu certo, tenta mais uma vez. E vai, lógico, você não vai tentar da mesma forma todas as vezes, mas a persistência, ela passa por cima das possibilidades. Eu acho que chega... Senão não tinha um maluco igual esse Elon Musk dando ré em foguete aí, né? Por quê? Porque ele tentou uma coisa que ninguém tentou. Então, e quantas vezes deu errado para começar a dar certo agora, né? E o povo só vê as vezes que dá certo, né? É isso aí, meu amigo. Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que a admiração aqui é genuína. Já te falei isso fora daqui, né? Quando a gente trocou ideia. É recíproca, é verdadeira. Você é um cara que faz um bom conteúdo, que faz um bom trabalho, promove a palavra da produção agropecuária, da pecuária, da vida no campo, da história da família, que é a sua história, né? E que isso daí é muito importante e que eu te agradeço por ter vindo aqui. A gente sabe que tempo e recursos são os recursos, tempo e atenção são os recursos mais escassos que a gente tem, e quando o cara se propõe a sair de lá de onde você saiu, né, que a pessoa pode estar achando que eu estou exagerando quando eu falei que você pegou uma canoa, um cipó, um burro para chegar aqui, é que eu sei que foi longa a viagem, né? Se fosse só um avião de lá aqui, estava fácil, né? Exatamente. Já não era fácil porque, de fato, é longe, né? Então, quando é avião, é 4 aviões para chegar aqui. Aí eu vim de ônibus exatamente por causa do contexto custo mesmo, mas realmente é longe, e eu faço questão, cara. Seu convite para mim foi uma honra muito grande. Então, justamente por isso que eu sei o esforço que é e valorizo muito isso. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e desejo toda a sorte do mundo para você, porque você é um cara que merece por ser persistente, por tentar ir atrás, fazer o que você acredita, e é isso que dá certo. Deixa aqui o teu recado final, tuas redes, onde que encontra o seu trabalho, a EPL, enfim. Faz teu pitch aí, fera. Maravilha. Então, hoje, para encontrar a gente na internet, você encontra @pradoneto.pec. Você vai encontrar lá o Neto Prado, né? Que a gente até falou, é Neto Prado ou Prado Neto? Não tinha um @Neto Prado, viu, gente? Mas @pradoneto.pec. O nosso YouTube, que é Prado Pecuária Lucrativa. Vai encontrar a gente lá também, com conteúdos diários, inclusive uma live todo domingo de manhã, chamado Café da Manhã da Prado, que eu faço ela desde 2019. E
Nós temos a Escola de Pecuária Lucrativa hoje. Vocês estão nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar eventualmente ou no link da bio ou no link do YouTube. Vocês vão encontrar a Escola de Pecuária Lucrativa, que é uma plataforma que hoje junta 500 pecuaristas ativos. Já passaram entre 800 e 900 pecuaristas lá dentro e cada vez mais trazendo essa comunidade. Porque lá dentro a gente implantou há pouco tempo atrás um grupo de WhatsApp desses produtores que eu já não participo mais, cara. Eles que conversam entre eles. E tem gente lá que fala assim, não, esse grupo é muito mais valioso que as aulas aqui dentro. Sim. Eu deveria ficar ofendido? Não, mas a ideia do grupo foi minha também. Você conectou essas pessoas, né? Então, essa conexão com o produtor é o que eu venho tentando promover através dos ensinamentos técnicos que vão ajudar a reduzir o custo de produção na fazenda. É isso aí que eu acho que a mensagem final que eu gostaria de dar aqui é essa. Corre atrás do porteira para dentro, para você reduzir custo de produção. A pecuária ela só não fecha a conta quando você não faz a conta. Quem faz a conta e faz a lição de casa, com certeza essa conta fecha, né? Com certeza. Aí você entra naqueles 10% de pecuarista ali, só alegria. Bom demais, amigo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Meu. E você, meu amigo, que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que você está saindo melhor do que entrou, aprendeu alguma coisa, teve alguma ideia nova e vai aplicar e vai passar para alguém. Sabe como é que você agradece? Deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, com a sua família. YouTube, Spotify, você coloca na televisão da sua casa na hora da novela. Tira a novela, vai assistir novela não, vai assistir o Raízes, vai colocar no carro com seu pai quando você estiver viajando, nem fala nada, só põe, deixa ele ouvir, que você vai ver que ele fala, aumenta aí para eu ouvir aí, os caras tá legal o que os caras tá falando. Você vai ver, ele vai gostar, faça o teste. Tenho certeza disso. E não perca os próximos episódios do Raízes S.A. Ei, Agro, fique comigo e até a próxima.